Olá pessoal, começando aqui mais uma aula do estágio supervisionado Uninter, diferentes contextos. Vamos falar sobre expansão territorial do Brasil, ok? A expansão territorial do Brasil foi a ampliação dos limites do território brasileiro que ocorreu entre o descobrimento do país e o Tratado de Madrid, 1750. A expansão territorial do Brasil ocorreu graças à União Ibérica, 1580 a 1640, que resultou na anulação do Tratado de Tordesilhas, e outros motivos que levaram à expansão territorial das terras brasileiras foram a expansão demográfica e a diversidade de atividades que se desenvolveram durante o Brasil colônia. Se levarmos em conta a colonização de nosso país, não existe um Brasil, existem Brasis. De fato, as diversas regiões foram desbravadas e conquistadas de maneiras diferenciadas, gerando formações sociais diversificadas. O Brasil, um mosaico de sociedades cuja unidade nacional sempre foi e até hoje é problemática. Os núcleos iniciais da conquista do território brasileiro foram o litoral do Nordeste, área onde se implantou o modelo agroprimário exportador, baseado no sistema produtivo açucareiro, e o litoral vicentino, São Vicente, zona de povoamento extremamente pobre, marcada pela presença de aventureiros, náufragos e degredados. Desses dois pontos, foi desdobrado, qual um complexo leque, o restante do território nacional. Falaremos um pouco aqui sobre o litoral nordestino. No século XVI, como já observamos, o litoral nordestino era caracterizado pela presença de um sistema exportador que gerava alta lucratividade e permitia a existência de um numericamente pequeno, bastante rico mercado consumidor. De fato, os senhores de engenho, enriquecidos pela exportação, adquiriam da Europa todos os produtos necessários à sua próspera subsistência, desde gêneros alimentícios, tecidos e até mesmo gêneros de luxo. Essa prosperidade inevitavelmente estimularia o aparecimento de algumas áreas internas destinadas a abastecer o litoral açucareiro. Isso não ocorreu em grande escala, pois a lógica da política mercantilista visava a impedir uma economia colonial autopropelida. Bem observa o historiador e economista Celso Furtado que uma série de fatores desviou para o exterior o impulso dinâmico criado pela economia canavieira. Em primeiro lugar, havia os interesses criados pelos comerciantes portugueses e holandeses que gozavam dos fretes excepcionalmente baixos que podiam propiciar os barcos que seguiam para recolher açúcar. E, em segundo lugar, estava a preocupação política de evitar o surgimento na colônia de qualquer atividade que concorresse com a economia metropolitana. E, dentre os poucos produtos que não contrariavam a lógica exploratória da metrópole, destacou-se a pecuária bovina. De fato, o gado introduzido no Brasil por volta de 1550 teve como funções iniciais transporte, alimentação, movimentação de engenhos e fornecimento de couro. Pode-se dizer que a pecuária nordestina conheceu três fases bem distintas. Área bovina, o gado era criado dentro das próprias fazendas açucareiras, proprietário do boi, o latifundiário açucareiro, utilização do boi, alimentação, transporte, força de trabalho e mão de obra que cuidava da pecuária, o escravo. O crescimento do rebanho bovino prejudicava o açúcar, pois o gado, além de ocupar grandes espaços, destruía os canaviais. Por esse motivo, os latifundiários empurraram o boi para o interior, dando início à segunda fase da pecuária nordestina. Área bovina, o agreste e o sertão, o boi da Bahia concentrou-se às margens do Rio São Francisco, Rio dos Currais, e o gado de Pernambuco foi encaminhado para o interior do Piauí e Maranhão. Proprietário do boi, o latifundiário açucareiro. Utilização do boi, alimentação e a utilização do couro para a confecção de roupas e calçados e a construção de janelas e telhados. Mão de obra que cuidava da pecuária, agora não se podia mais utilizar a mão de obra escrava,
para cuidar do rebanho, pois a criação extensiva facilitaria a fuga dos negros. O gado bovino passou a ser de competência de uma mão de obra semi-servil, composta por mestiços, mulatos e mamelucos. Finalmente, o pastoreio, afastando-se da área açucareira, dela se separou completamente, tornando-se uma atividade autônoma. Área bovina, o agreste e o sertão. Proprietário do boi, o pequeno pecuarista, a atividade pastoril nordestina expandiu-se rapidamente em função do reduzido capital necessário à implantação das modestas fazendas de gado da região. A obtenção do gado era todo e qualquer colono, normalmente mestiço, que trabalhasse alguns anos numa fazenda de gado recebia seus salários em reses, normalmente uma cria em cada 4 ou 5. Assim, em pouco tempo, ele podia se estabelecer como proprietário bovino. A criação extensiva exigia instalações rudimentares, 1 ou 2 casas e alguns poucos currais. A mão de obra continuava a mesma, negros, indígenas ou mestiços, todos eles assalariados ou trabalhando em regime servil. Utilização do boi, alimentação e couro. Uma nova sociedade, o proprietário de gado passou a vender seus produtos para o litoral açucareiro e a área mineradora das Gerais. Em consequência, surgiram as feiras de gado, onde, além dos gêneros estritamente pecuaristas, eram comercializados vestuários, adornos e, em função da circulação de dinheiro, realizavam-se espetáculos artísticos e a venda de objetos de enfeite. Em pouco tempo, as feiras de gado tornaram-se importantes eventos culturais da vida e da sociedade nordestinas. Logo, elas gerariam cidades, fenômeno do qual Feira de Santana, na Bahia, é um bom exemplo. A economia pastoril existia em função de mercados consumidores externos e a ela, a zona açucareira e posteriormente a área mineradora. Estes mercados, porém, entraram em decadência, respectivamente, na segunda metade do século XVII e segunda metade do século XVIII. Diante deste duplo acontecimento, a economia pastoril não desapareceu, como era esperado, mas até se expandiu, pelo menos em termos de crescimento dos rebanhos e da área por eles ocupada. A explicação deste fenômeno é que o criador, com reduzida posse monetária, tinha como único capital o gado. Assim, não podendo transferir o rebanho para outra região, sua única alternativa era continuar com a criação, mesmo que os preços fossem baixos e a procura reduzida. Despedindo-se os poucos assalariados, passava-se a produzir na fazenda o que antes era comprado fora, e assim a pecuária sertaneja começou a se atrofiar, fechada sobre si mesma, regredindo finalmente para uma economia de subsistência. Tal fato que já ocorria no século XVII generalizou-se no século seguinte. A atividade pastoril, que era pobre, entrou em declínio em meados do século XVIII, situação em que se manteve até o século XX. Esta decadência no pastoreio gerou a atual estrutura econômica do sertão nordestino, miserável e extremamente frágil. Falando mais um pouco, a pecuária nordestina. O gado bovino, introduzido no litoral nordestino como atividade complementar da produção açucareira, a penetração territorial, o gado bovino, necessitando de pastagens e ocupando demasiado espaço nas fazendas açucareiras, foi empurrado para o agreste e o sertão. Primeira fase da pecuária nordestina. O gado e o açúcar coexistem na mesma região. Segunda fase da pecuária nordestina. Etapa de vizinhança. Gado começa a penetrar o interior, mas ainda está próximo do litoral açucareiro. Terceira fase da pecuária nordestina. Etapa de separação. Gado ganha definitivamente o sertão, afastando-se do litoral. E a decadência do gado, o declínio da produção açucareira. Na segunda metade do século XVII, o ciclo da mineração do século XVIII provocaram a decadência da pecuária nordestina, que regrediu para uma economia de subsistência. Okay. A conquista do litoral norte do Pará e do Amazonas. Após terem sido expulsos do Rio de Janeiro, os franceses passaram a ocupar regiões no litoral norte do Brasil, que não eram habitadas. O governo luso-espanhol, temendo uma nova ocupação estrangeira em território brasileiro, promoveu expedições para defender essas terras que hoje se localizam nos estados do Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraíba. As expedições luso-espanholas
enfrentaram os franceses, que contavam com a ajuda dos índios da região. Nesta época, várias fortalezas foram fundadas, que no futuro tornaram-se importantes cidades. Em 1584, Frutuoso Barbosa fundou Filipéia de Nossa Senhora das Neves, atual João Pessoa, capital da Paraíba. Em 1597 foi estabelecido o Forte dos Reis Magos, atual cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Em 1613 foi inaugurado o Forte de Nossa Senhora do Amparo, atual Fortaleza, capital do Ceará. Mas foram os franceses que fundaram uma vila, São Luís, atual capital do Maranhão, onde se assentaram até 1615, quando foram expulsos. Os luso-espanhóis também decidiram povoar a região da Foz do Rio, Amazonas, para prevenir invasões estrangeiras. Eles também pretendiam explorar os ricos recursos dessa região. Em 1615, Caldeira Castelo Branco fundou no estuário do Amazonas o Forte do Presépio, que deu origem a Belém, no atual estado do Pará. Os portugueses, que haviam perdido o monopólio do comércio com as Índias, passou a explorar as especiarias brasileiras, chamadas drogas do sertão. Essas especiarias incluíam canela, cacau, resinas, cravo do Maranhão, castanha do Pará e plantas medicinais. Mas era muito difícil para um europeu explorar a selva onde cresciam as drogas do sertão, e apenas os índios conheciam bem a selva e sabiam onde encontrar as drogas do sertão. Os europeus perceberam que teriam que conquistar os índios e convencê-los a realizar esse trabalho de exploração da selva. Os jesuítas, que queriam catequizar os índios, lideraram esse empreendimento, que resultou na povoação do norte do Brasil. O bandeirismo. As primeiras tentativas de penetração no território brasileiro foram de cunho oficial. As entradas e expedições ordenadas e dirigidas pelas autoridades portuguesas, e efetivamente tais excursões nada contribuíram para o povoamento do nosso país, pois se limitaram a um mero reconhecimento do terreno. Muito mais importante foi a expansão de caráter privado, o bandeirismo. O ponto de partida do bandeirismo, São Vicente. O bandeirismo teve como polo de irradiação a capitania de São Vicente, pois dela partiram quase todas as expedições que desbravariam o sertão brasileiro. Para entendermos a razão pela qual o litoral vicentino foi a base do expansionismo bandeirante, temos de conhecer qual era a realidade dessa parte do território nacional. Enquanto no Nordeste se instalou um modelo agroprimário exportador baseado no açúcar, bem diferentes eram as circunstâncias vicentinas, uma pobre economia de subsistência que não interessava ao capital mercantil europeu. De fato, distante da metrópole e com o litoral estreito e alagadiço, São Vicente não teve condições de sediar a estrutura açucareira. Duas palavras definem a área vicentina no século XVI: isolamento e pobreza. O isolamento verificava-se tanto em relação a Portugal como às demais áreas da colônia. Não exportando mercadorias e nem as importando, São Vicente praticamente desconhecia a chegada de navios europeus. Enquanto em Pernambuco e Bahia os portos eram constantemente frequentados por barcos portugueses e holandeses. Em São Vicente, a presença naval se limitava à média de um navio por ano. Deste modo, até as notícias e ordens governamentais raramente chegavam ao conhecimento da população vicentina. Baseada numa economia de subsistência, a capitania de São Vicente conhecia uma extrema pobreza. Privada da renda gerada pela exportação e totalmente carente de mercado interno, a área vicentina não tinha condições de importar bens de consumo ou equipamentos. Além disso, a região desconhecia a existência de uma mão de obra especializada, tais como pedreiros, carpinteiros e ferreiros. As vilas da região apresentavam um triste aspecto: casebres miseráveis. A mais importante fonte de renda de São Vicente era a venda de doce de banana para os espanhóis na região de Iguapé. Em resumo, a população vicentina, extremamente pobre, foi obrigada, para sobreviver, a copiar os usos e costumes dos indígenas, guerreando, caçando e usando mais a língua tupi-guarani do que o português. Do ponto de vista cultural, os primeiros paulistas adotaram até a mentalidade e moralidade de indígenas. O incesto, a nudez, a poligamia eram comuns e socialmente aceitos. A pobreza, o isolamento e a falta de recursos fizeram com que os vicentinos tivessem de procurar alternativas para sua sobrevivência. Nada os prendia no litoral, o que facilitou o desenraizamento que levaria à expansão bandeirante.
Falaremos também a caça ao índio, né? Privada de recursos financeiros, a capitania de São Vicente não tinha condições de importar escravos negros. Dessas maneiras, a região sempre conheceu escravização indígena. Nos primórdios da colonização vicentina, o índio era apreendido única e exclusivamente para servir de mão de obra local. Essa situação se alteraria na primeira metade do século XVII, quando os holandeses ocuparam áreas portuguesas da costa africana, principalmente o Senegal, Costa do Ouro, Angola e Arguim, dando início ao seu próprio tráfico negreiro. A partir de então, os negros eram destinados somente ao Brasil holandês. Assim começou a escassez da mão de obra negra nas plantations baianas, o que valorizou o indígena. De fato, tornou-se imperiosa a substituição do trabalho compulsório africano pelo aborígene. Já acostumado ao apresamento do índio, destituído de recursos financeiros e desenraizado, o vicentino tinha diante de si uma alternativa econômica: abastecer de índios o mercado nordestino. Teria início dessa forma o ciclo criador ou a caça ao índio, mas não mais para uso local, mas para o mercado baiano. Como os estoques indígenas próximos a São Paulo já estavam esgotados, os paulistas organizaram as bandeiras para aprisionar os silvícolas em regiões mais distantes. Rapidamente, tais expedições, compostas em média por 2.000 pessoas, entre brancos e índios mansos, dirigiram-se para o sul do país, onde se localizavam grandes aldeamentos indígenas construídos pelos jesuítas. O índio das missões da Companhia de Jesus oferecia duas vantagens. Em primeiro lugar, estando aldeado, perdera a sua mobilidade, que facilitava o seu apresamento. Além disso, já fora domesticado pelos jesuítas e estava adaptado ao trabalho agrícola, o que fazia aumentar consideravelmente seu preço no mercado. Por essa razão, o bandeirismo paulista passou a atacar as missões jesuíticas: mata o padre e pega o índio. Passou a ser o slogan dos bandeirantes. Entre 1629 e 1648, bandeirantes paulistas sucessivamente atacaram e destruíram as missões jesuíticas de Guairá, no Paraná, Tape, Rio Grande do Sul, e Itatim, no Mato Grosso. Os índios, então aprisionados, eram levados para São Paulo e depois despachados para a Bahia. Pouco a pouco, os jesuítas viram-se forçados a abandonar o território brasileiro, retirando-se para o Uruguai, e a Igreja Católica, irritada com as ações bandeirantes, ameaçou excomungar coletivamente a vila de São Paulo, que agora vivia unicamente do comércio indígena. Como represália, os paulistas expulsaram os jesuítas da cidade em 1640, episódio conhecido como a Botada dos Padres para fora. Embora o interesse dos bandeirantes fosse exclusivamente a caça ao aborígene, suas excursões acabaram desbravando o território brasileiro, alargando seus limites para além das fronteiras que foram fixadas pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. O mais famoso exemplo de penetração profunda pelo interior de nosso território foi a realização pelo bandeirante Raposo Tavares, do Périplo Interno do Brasil, quando uma bandeira paulista, saindo do Mato Grosso, cruzou a Amazônia e, descendo pelo litoral, voltou a São Vicente. Em 1648, expedições militares portuguesas reconquistaram os territórios africanos, o que permitiu que mercadores lusitanos voltassem a monopolizar o tráfico negreiro. A partir daí, a busca pela mão de obra indígena cessou, pondo fim ao ciclo bandeirante de caça ao índio. Os paulistas precisaram definir outro objetivo para sua expansão. Desta feita, a meta passou a ser o ouro. A busca do ouro. Encerrado o ciclo de caça ao índio, São Vicente continuava tão pobre como sempre fora. Urgia, portanto, buscar novos objetivos para a expansão bandeirante. A busca do ouro e a de pedras preciosas foi a alternativa escolhida. Com essa intenção, o bandeirismo se dirigiu ao atual território de Minas Gerais. Fundamentalmente, a partir de 1670, para lá se encaminharam inúmeras expedições paulistas, comandadas principalmente por Bartolomeu Bueno da Silva, apelidado de Anhanguera, Manuel Bicudo e Fernão Dias Paz. Obviamente, a coroa portuguesa viu com entusiasmo esse esforço paulista, passando a encorajá-lo. De fato, a expulsão dos holandeses prejudicara a produção açucareira, agora vitimada pela concorrência das plantations antilhanas, diminuindo drasticamente as rendas metropolitanas. Os metais preciosos poderiam ser a solução para a carência de capitais do governo de Lisboa.
Após inúmeras e infrutíferas expedições, Antônio Rodrigues Arzão, em 1693, descobriu jazidas auríferas na região de Caeté, dando início à constituição do que se denominou de as Minas Gerais. Rapidamente foram sendo descobertos novos e ricos depósitos do precioso metal. A ocupação total das regiões auríferas deu-se em 3 partes. A primeira, em 1700 e 1720, gerou as atuais cidades de São João, Ouro Preto, na ocasião Vila Rica, e Diamantina, na época Arraial do Tejuco. A segunda expansionista dos bandeirantes ocupou o Mato Grosso, dando origem às cidades de Cuiabá e Vila Bela. Por fim, o terceiro e último núcleo resultante da mineração foi Goiás, com a fundação em 1725 de Vila Boa. As consequências da mineração para o Brasil foram extremamente importantes, alterando radicalmente o panorama da colônia. Ok. Então falamos aqui que ciclo bandeirista de caça ao índio, 1610-1650, né? As invasões holandesas provocaram a redução do fornecimento de escravos negros a certas regiões do Nordeste, principalmente a Bahia, e os bandeirantes aprisionaram os índios das missões jesuíticas no Sul e os vendem para o Nordeste. O avanço ao Sul. 3 foram os fatores de ocupação territorial do Sul do Brasil. 1. A penetração bandeirante durante o ciclo de caça ao índio. 2. A ocupação militar em função da colônia do Sacramento. 3. A pecuária sulina. Falaremos agora da ocupação militar. Em 1545, a Espanha descobre as minas de prata de Potosí, no então vice-reino do Peru, atualmente território boliviano. Pouco depois, o governo de Madrid fundou a cidade de Buenos Aires, que passou a ter uma tríplice importância, certo? Centro de escoamento de prata de Potosí, sede da fiscalização espanhola no sentido de reprimir o contrabando, e, por fim, núcleo-chave das operações comerciais entre a Espanha e suas colônias sul-americanas. Era assim o eixo Potosí-Buenos Aires, a área mais importante do Pacto Colonial Espanhol na América do Sul. A Inglaterra, interessada em vender mercadorias para a região e assim dela drenar a prata, pressionou Portugal, seu aliado, a edificar em 1680 a colônia do Santíssimo Sacramento, situada na margem oriental do Rio do Prata, e de frente a Buenos Aires. Um novo núcleo urbano passou a servir de base territorial para que comerciantes ingleses e portugueses violassem os interesses econômicos castelhanos na região compreendida entre Potosí e Buenos Aires. Obviamente, a Espanha não poderia tolerar a existência de Sacramento. Ainda em 1680, os castelhanos tomaram a recém-estabelecida colônia portuguesa. Imediatamente, Lisboa reagiu ameaçando abrir hostilidades contra o território espanhol. Negociações foram iniciadas e, pelo Tratado de Lisboa de 1681, a Espanha concordava em devolver a povoação, o que só foi feito 2 anos depois. O segundo ataque espanhol à colônia de Sacramento teve como pretexto a alteração da posição política tomada por Portugal em relação à Guerra de Sucessão na Espanha, iniciada em 1700. De início, o monarca português Dom Pedro II apoiou as pretensões do Duque de Anjou, neto de Luís XIV e pretendente ao trono castelhano. Entretanto, pressionada pela Inglaterra, Portugal mudou de atitude, colocando-se a favor do arquiduque Carlos de Habsburgo, cujos interesses eram sustentados pelo Sacro Império Romano Germânico, Holanda e Grã-Bretanha. Assumiu o governo de Madrid o Duque de Anjou, sob o título de Filipe V de Bourbon. Portugal viu-se diretamente envolvido na Guerra Sucessória Espanhola, que desencadearia o segundo ataque dos castelhanos à colônia de Sacramento. Mais uma vez, o núcleo português sucumbiu aos invasores. Encerrada a Guerra de Sucessão na Espanha, o Tratado de Utrecht, de 1715, negociada sob os auspícios dos britânicos, devolveria Sacramento a Portugal. Logo após a nova restituição do núcleo português, espanhóis e luso-brasileiros providenciaram a instalação de outras localidades na área do Prata. Em 1723, portugueses fundaram Montevidéu, ocupada pelos castelhanos 3 anos depois. Em 1735, uma nova investida militar seria feita
contra o Sacramento, mas as tropas portuguesas conseguiram impedir a queda da cidade. Ok? Então, pessoal, continuando aqui, falando mais um pouco de expansão territorial no Brasil colônia. A expansão territorial do Brasil ocorreu nos primeiros anos após a colonização do país pelos portugueses. E os bandeirantes foram os protagonistas desse período, ao que saíram em expedições para o interior do Brasil em busca de metais preciosos e resgate de escravos foragidos. Ok? Então, após o início da colonização do Brasil, né? E a primeira expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza, se deu em 1532, e ele fundou o primeiro núcleo de povoamento, a Vila de São Vicente. O primeiro ciclo econômico constituiu-se da exploração do pau-brasil, cuja madeira avermelhada permitia a produção do corante vermelho. Em 1532, Martim Afonso de Souza combateu os piratas franceses e instalou em São Vicente a primeira povoação dotada de um engenho para a produção de açúcar. A colonização do território brasileiro seguiu um padrão de ocupação e povoamento das regiões litorâneas. Ocupar e povoar o litoral era uma estratégia para consolidar a posse de Portugal sobre as novas terras, afastando o risco de incursões e invasões estrangeiras pelo mar. Falar um pouco de Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado em junho de 1494 na vila espanhola de Tordesilhas. Os dois países protagonistas foram Portugal e Espanha, que delimitaram através de uma linha imaginária suas posses no território da América do Sul. O território a oeste da linha pertencia à Espanha e a leste pertencia a Portugal. De acordo com alguns mapas, o território português no Brasil se iniciava próximo onde atualmente se encontra Belém, no Pará, e descia em linhas retas até perto de Laguna, em Santa Catarina. O objetivo do tratado era finalizar as disputas de território do novo continente. Expansão territorial do Brasil. A expansão territorial do Brasil foi a ampliação dos limites do território brasileiro que aconteceu entre o descobrimento e o Tratado de Madrid em 1750. Durante esse tempo, o país aumentou sua área em mais de 2 vezes. Essa expansão é decorrente do desenvolvimento econômico da colônia e dos interesses políticos e estratégicos da colonização. O primeiro evento que permitiu a expansão foi a União Ibérica, que entre 1580 e 1640 colocou as possessões lusas e hispânicas sob controle de um mesmo governo. Nesse momento, a necessidade de se respeitar fronteiras do Tratado de Tordesilhas foi praticamente invalidada. Durante as primeiras décadas após o descobrimento do Brasil, o povoamento avançou bem pouco, estando restrito às áreas litorâneas do Nordeste e Sudeste. A população branca era reduzida, não conhecendo bem o território e se depararam com grande resistência por parte dos nativos. No século XVII, as atividades produtivas da ação do Estado, com relação à resistência dos nativos e à ameaça iminente de invasores estrangeiros, impulsionaram a expansão territorial para o interior do Brasil. Expansão na região norte. As expedições para o norte do país saíram do litoral do Nordeste, abrindo passagem para a Amazônia. A expansão pela região amazônica foi favorecida por uma atividade econômica muito lucrativa no século XVII, a exploração das drogas do sertão, ervas medicinais e aromáticas, guaraná, pimenta, cravo e castanhas. Muitos adentraram pela floresta amazônica para extrair e vender para comerciantes que as vendiam na região nordestina e também na Europa. Expansão na região sul, na região centro-sul. As expedições de expansão territorial da região centro-sul foram encabeçadas pelos bandeirantes paulistas, que buscavam o aprisionamento de índios, a descoberta de metais preciosos e a recuperação de escravos que haviam fugido. Os bandeirantes adentraram para as regiões central, sudeste e sul do território brasileiro, extrapolando os limites do Tratado de Tordesilhas. Essas expedições resultaram na exploração e conquista dessas regiões, onde várias vilas foram fundadas, possibilitando a ocupação desses territórios. Durante o século XVII, os bandeirantes descobriram inúmeras minas de ouro em toda a área onde atualmente é o estado de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, dando início ao ciclo do ouro.
Após essas descobertas, o eixo de desenvolvimento econômico do Nordeste foi deslocado para as regiões central e sudeste do Brasil. Diversas cidades foram fundadas e se desenvolveram aceleradamente devido à renda gerada pela exploração do ouro. Expansão na região sul. Durante o auge da exploração do ouro, no século XVIII, a expansão territorial na região sul fez com que a criação de gado aumentasse para que as regiões de exploração do ouro fossem abastecidas de carne. Esse processo fez com que diversas vilas e cidades se desenvolvessem na região interior do sul do país. A fronteira natural do Brasil foi fixada no Rio do Prata, em 1680, através da implantação de um agrupamento militar chamado Colônia de Sacramento, em frente de Buenos Aires. Essa colônia permite o acesso por terra a toda a região do Pampa e através do rio para o atual centro-oeste do Brasil, Paraguai e Bolívia. Além de aprender sobre a expansão... continuando aqui... Um minutinho... Um pouquinho... Então, pessoal... E continuando aqui com a expansão territorial brasileira, essa expansão está associada à diversidade de atividades que foram se desenvolvendo no Brasil colônia à medida que foi ocorrendo a expansão demográfica e também em decorrência da crise do ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste. Após a União Ibérica, 1580 a 1640, houve a anulação do Tratado de Tordesilhas, que possibilitou que as terras mais afastadas do litoral brasileiro pudessem ser ocupadas pelos colonos. E ainda assim, mais porque eram as áreas que não interessavam na colonização espanhola. Então, ocupado de maneira desigual e por diferentes motivos, podemos resumir a expansão territorial brasileira assim. Região Nordeste. O litoral foi o primeiro local da ocupação portuguesa devido ao interesse econômico da cana-de-açúcar e também por motivo de defesa militar do território. Podemos observar que a maioria das capitais nordestinas, com exceção de Teresina, Piauí, são cidades litorâneas. Já o interior do Nordeste foi povoado pela expansão da pecuária, tendo como principal eixo o Rio São Francisco e outros povoamentos que eram cortados pelos rios, como o Rio Jaguaripe, no Ceará. Pecuária torna-se o principal meio econômico do Nordeste, que traz até hoje a figura do vaqueiro como representante de sua cultura. Região Sudeste e região Centro-Oeste. Essas regiões foram povoadas pela atuação dos bandeirantes em busca de ouro e no apresamento dos índios. Na verdade, a figura do bandeirante é decisiva para a expansão territorial brasileira, já que foi através das bandeiras que o interior do Brasil foi sendo penetrado na corrida do ouro, no início do século XVIII. As cidades mineiras, onde se concentram a extração mineradora, também foi onde se concentrou a população. As cidades mineiras, onde se concentraram a extração mineradora, também foi onde mais se concentrou a população, contribuindo para o desenvolvimento das cidades, construção de estradas, surgimento de vilas e a urbanização do Sudeste brasileiro. Região Norte. Teve como processo de povoamento também a atuação dos bandeirantes que foram em busca das drogas do sertão, as especiarias da floresta amazônica brasileira, para comercialização. Região Sul foi colonizada por incentivo da metrópole para assegurar o controle das fronteiras com a América Espanhola, além de ter desenvolvido um grande centro de ação jesuítica com os 7 povos das missões. A região Sul também se desenvolveu economicamente através da pecuária e charqueadas. Então, pessoal, continuando aqui, vamos falar mais um pouco de expansão territorial, certo? E sobre alguns exercícios de fixação do tema. Muito daquilo que conhecemos do Brasil atualmente não fazia parte do seu território na época da colonização portuguesa. Por exemplo, o Acre, Fernando de Noronha e muito daquilo que conhecemos como Brasil atual passou por mudanças desde a descoberta, há mais de 500 anos. Muitos fatores influenciaram
contexto dessa expansão que levou o país a ser o maior da América do Sul, né? Com seus mais de 8 milhões de quilômetros de extensão. E vamos falar, quais são os fatores que contribuíram para a expansão territorial do Brasil? Certo? Quais são esses fatores? Essencialmente, a diversidade de atividades que se desenvolveram no Brasil colônia, a expansão demográfica e a crise do ciclo de cana-de-açúcar no Nordeste foram os fatores que mais influenciaram a expansão territorial do nosso país. Além disso, o desenvolvimento pecuário também teve sua importância como razão para incursões no interior do país. A exploração econômica do território amazônico foi a motivação para a expansão do Brasil na região norte. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, estabelecia que Portugal poderia explorar e ocupar as terras brasileiras até determinada faixa costeira do Atlântico. Os demais territórios seriam explorados pelo Reino de Castela, hoje conhecido como Espanha. No entanto, não havia um interesse especial da coroa de Castela em explorar essas terras, enquanto a portuguesa desejava desbravar mais territórios. Portugal já sabia do potencial da colônia e, mesmo contrariando o acordo, iniciou a expansão territorial do Brasil. Focada em descobrir riquezas em ouro e minério a reconhecer o interior do país, o avanço português causou atritos entre as duas nações. Assim, outros acordos tiveram que ser celebrados entre os dois países, para deixar claro que pertencia a quem, certo? O mais importante assinado em Madrid, no ano de 1750, né? Tratado de Madrid, deu ao território do Brasil mais ou menos a configuração que tem hoje. O Tratado de Madrid é a figurinha carimbada sobre expansão territorial do Brasil. A participação dos bandeirantes na expansão territorial do Brasil, né? Eram homens que entre os séculos XVI e XVII formavam as expedições de reconhecimento pelo território brasileiro. Eles avançaram pela mata à procura de índios, minas de ouro e diamantes. A maioria dos bandeirantes era paulista. Eles partiam da cidade de Vila, de São Paulo de Piratininga, que pertencia à capitania de São Vicente, e caminhavam seguindo o curso dos rios e foram responsáveis por encontrar as primeiras minas de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Os bandeirantes são apontados como os principais participantes da expansão territorial do Brasil. Eles ultrapassaram os limites do Tratado de Tordesilhas e deixaram sua marca no tamanho do país. Vale comentar que havia dois tipos de expedições bandeirantes. Aquelas organizadas por particulares eram chamadas de bandeiras, enquanto que as comandadas pelo governo ficaram conhecidas como entradas. As organizadas por particulares, bandeiras, e as comandadas pelo governo, entradas. As bandeiras eram voltadas para interesses particulares, encontrar pedras preciosas e ouro ou combater revoltas de escravos e destruir os locais de convivência dos escravos fugidos, os quilombos. Já as entradas pretendiam fazer o mapeamento do território, eram expedições científicas, nos termos de hoje, para estudar o que se encontrava no interior do Brasil e informar a coroa portuguesa para que se pudesse planejar melhor a colonização. Então, vamos falar sobre os exercícios agora de fixação. Questão 1. Entre as mudanças ocorridas no Brasil, colônia, durante a União Ibérica, 1580 a 1640, destacam-se: letra A, introdução do tráfico negreiro, a invasão dos holandeses no Nordeste e o início da produção de tabaco no Recôncavo Baiano. Letra B, a expansão da economia açucareira no Nordeste, o estreitamento das relações com a Inglaterra e a expulsão dos jesuítas. Letra C, a incorporação do Extremo Sul, o início da exploração do ouro em Minas Gerais e a reordenação administrativa do território. Letra D, a expulsão dos holandeses do Nordeste, a intensificação da escravização indígena e a introdução das companhias de comércio monopolistas. Letra E, a expansão da ocupação interna pela pecuária e a expulsão dos franceses e o incremento do bandeirismo. Qual seria a certa? Letra E, a expansão da ocupação interna pela pecuária e a expulsão dos franceses e o incremento do bandeirismo. Letra E, a expansão da ocupação interna pela pecuária, a expulsão dos franceses e o incremento do bandeirismo. Questão 2. Sobre a expansão territorial do Brasil.
no século XVII contribuíram para a penetração para o interior do brasileiro? Letra A, o desenvolvimento das culturas da cana-de-açúcar e do algodão. Letra B, o apresamento de indígenas e a procura de riquezas minerais. Letra C, a necessidade de defesa e o combate aos franceses. Letra D, o fim do domínio espanhol e a restauração da monarquia portuguesa. Letra E, a guerra dos emboabas e a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro. Qual seria a certa? Letra B, né? No século XVII contribuíram para a penetração para o interior do Brasil, o apresamento de indígenas e a procura de riquezas minerais. Terceira questão. Como objetivos da expansão oficial podemos destacar: letra A, recuperação econômica das áreas canavieiras destruídas pelos holandeses e a exploração econômica da Amazônia. Letra B, a criação de indígenas e o aproveitamento econômico do Rio do Prata. Letra C, a defesa do território e a extinção do quilombo dos Palmares. Letra D, a exploração econômica da Amazônia e o aproveitamento econômico da prata. E letra E, a obtenção de riquezas graças à exploração de jazidas minerais. Qual seria a certa? Letra D. Vamos lá. Letra D, a exploração econômica da Amazônia e o aproveitamento econômico do prata. Com objetivos da expansão oficial, podemos destacar, letra D, a exploração econômica da Amazônia e o aproveitamento econômico da prata. Questão 4. Sobre a expansão territorial do Brasil. No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na: letra A, ocupação das áreas litorâneas. Letra B, expulsão do assalariado do campo. Letra C, formação e exploração dos minifúndios. Letra D, fixação do escravo na agricultura. Letra E, expansão para o interior. Qual seria a certa? Letra E, expansão para o interior. No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na expansão para o interior. Questão 5. Vou ler um texto que se refere à atividade pecuarista no Brasil colônia. O gado podia penetrar o sertão, não tinha um problema seríssimo do transporte, porque transportava a si mesmo. A mão de obra exigida era pouca. Sem a complexidade da agricultura, principalmente da canavieira, tinha na amplitude do sertão o caminho de sua expansão, acompanhando os rios rumo ao interior. Assinale a única alternativa não contida no texto. Vamos lá. Letra A, que não está contida no texto. Letra A, a criação de gado era pouco exigente com respeito à mão de obra. Letra B, a agricultura açucareira era atividade mais complexa do que a criação de gado. Letra C, a penetração do gado do sertão não envolvia custos no transporte. Letra D, a pecuária não tinha maior produtividade do que as atividades agrícolas. Letra E, o sertão apresentou-se como caminho adequado para a expansão e criação de gado. Então vamos lá. Assinale a única alternativa não contida no texto. Questão 5. Letra D. A pecuária não tinha maior produtividade do que as atividades agrícolas. Essa é a única que não está relacionada no texto. A pecuária não tinha produtividade do que as atividades. O resto tudo está relacionado. A criação de gado era pouco exigente com respeito à mão de obra. A agricultura açucareira era atividade mais complexa do que a criação de gado. A penetração do gado no sertão não envolvia custos no transporte. E o sertão apresentou-se como caminho adequado para a expansão e criação do gado. Okay? A incorreta é D. Questão 6. A formação do território brasileiro no período colonial resultou de vários movimentos expansionistas e foi consolidada por tratados no século XVIII. Sinale a opção que relaciona corretamente os movimentos de expansão com um dos tratados de limites. Ok? Letra A. A expansão da fronteira norte, impulsionada pela descoberta das minas de ouro, foi consolidada nos tratados de Utrecht. Letra B. A região missioneira no sul constituiu um caso à parte só resolvido a favor de Portugal com a extinção da Companhia de Jesus. Letra C. O Tratado de Madrid revogou o de Tordesilhas e deu ao território brasileiro com formação semelhante à atual. Letra D. O Tratado do Pardo garantiu a Portugal o controle da região das Missões e do Rio da Prata. Letra E. Os tratados de Santo Ildefonso e Badajoz consolidaram o domínio português no sul, passando a incluir região platina. Qual seria a certa? Seria a letra C.
O Tratado de Madrid revogou o de Tordesilhas e deu ao território brasileiro a conformação semelhante à atual. Opção que relaciona corretamente os movimentos de expansão com um dos tratados de limite. O Tratado de Madrid revogou o de Tordesilhas e deu ao território brasileiro conformação semelhante à atual. Letra C. Questão 7. Os bandeirantes foram romantizados e postos como símbolo dos paulistas e do progresso. Associação enobrecedora. A simbologia bandeirante servia para construir a imagem da trajetória paulista como um único e decisivo percurso rumo ao progresso, encobrindo conflitos e diferenças. Ainda que essa imagem idealizada do bandeirante tenha sido uma construção ideológica, sua importância no período colonial brasileiro decorre, letra A, de sua iniciativa em atender a demanda de mão de obra escrava do Brasil holandês durante o governo de Maurício de Nassau. Letra B, de sua extrema habilidade para lidar com o nativo hostil, garantindo sua colaboração espontânea na busca pelo ouro. Letra C, de sua colaboração no processo de expansão territorial brasileira, à medida que ultrapassou o Tratado de Tordesilhas e fundou povoados, garantindo futuramente o direito de Portugal sobre essas terras. Letra D, de sua atuação decisiva na insurreição pernambucana, que resultou na expulsão dos holandeses do Nordeste em 1654, considerada como o primeiro movimento de cunho emancipacionista da colônia. E letra E, da colaboração dos mesmos na formação das missões jesuíticas, cujo objetivo era a proteção e catequização de índios tupis, obstáculos à ocupação do território colonial. Qual seria a correta? Letra B, de sua extrema habilidade para lidar com o nativo hostil, garantindo sua colaboração espontânea na busca pelo ouro. 7B. Ainda que essa imagem idealizada do bandeira tenha sido construção ideológica, sua importância no período colonial decorre de sua extrema habilidade para lidar com o nativo hostil, garantindo sua colaboração espontânea na busca pelo ouro. E questão 8. Perdão, essa aí estava errada, né? Perdão. Corrigindo, não é essa, que o índio não colabora espontaneamente. É letra C, de sua colaboração no processo de expansão territorial brasileira à medida que ultrapassou o Tratado de Tordesilhas e fundou povoados, garantindo futuramente o direito de Portugal sobre essas terras. Corrigindo de novo, ainda que essa imagem idealizada do bandeirante tenha sido uma construção ideológica, sua importância no período colonial brasileiro decorre de sua colaboração no processo de expansão territorial brasileira à medida que ultrapassou o Tratado de Tordesilhas e fundou povoados, garantindo futuramente o direito de Portugal sobre essas terras. Essa é a correta. Questão 8. Ilha do Mananal, atual estado de Tocantins, ano 1750, um grupo de homens descalços, sujos e famintos se aproxima de uma aldeia Carajás. Cautelosamente convence os índios a permitirem que acampem na vizinhança. Aos poucos ganham a amizade dos anfitriões. Um belo dia, entretanto, mostra a que vieram. De surpresa, durante a madrugada, invadem a aldeia. Os índios são acordados pelo barulho de tiros de mosquetão e correntes arrastando. Muitos tombam antes de perceber a traição. Mulheres e crianças gritam e são silenciados a golpes de machete. Os sobreviventes do massacre, feridos e acorrentados, iniciam sob chicote uma marcha de 1.500 quilômetros até a vila de São Paulo como escravos. Ações desse gênero, ocorridas na América Portuguesa, eram frequentemente empreendidas pelos: letra A, bandeirantes paulistas; letra B, jesuítas ibéricos; letra C, funcionários da coroa portuguesa; letra D, invasores franceses. Essas ações eram feitas por letra A, bandeirantes paulistas. Ok? Então, pessoal, foi isso. Vamos seguir para mais um pouquinho de exercício para finalizar. Entenderam? Continuando aqui, mais uma sequenciazinha de exercício. Então, vamos para o primeiro exercício aqui. Mais um. Entre as mudanças ocorridas no Brasil colônia durante a União Ibérica, 1580 a 1640, destacam-se: letra A, a introdução do tráfico negreiro, a invasão dos holandeses no Nordeste e o início da produção de tabaco no Recôncavo Baiano; letra B, a expansão da economia açucareira no Nordeste e o estreitamento das relações com a Inglaterra e a expulsão dos jesuítas;
Letra C, a incorporação do extremo sul, o início da exploração do ouro em Minas Gerais e a reordenação administrativa do território. Letra D, a expulsão dos holandeses do Nordeste, a intensificação da escravização indígena e a introdução das companhias de comércio monopolistas. Letra E, a expansão da ocupação interna pela pecuária, a expulsão dos franceses e o incremento do bandeirismo. Qual seria a correta? Entre as mudanças ocorridas no Brasil colônia durante a União Ibérica destacam-se: letra E, a expansão da ocupação interna pela pecuária, a expulsão dos franceses e o incremento do bandeirismo. Isso aí. Questão 2. Questão 2. A ocupação do território brasileiro, restrita no século XVI ao litoral e associada à lavoura de produtos tropicais, estendeu-se ao interior durante os séculos XVII e XVIII, ligada à exploração de novas atividades econômicas e aos interesses políticos de Portugal em definir as fronteiras da colônia. As afirmações abaixo relacionam as regiões ocupadas a partir do século XVII e suas atividades dominantes. No Vale Amazônico, o extrativismo vegetal, as drogas do sertão e a captura de índios atraíram os colonizadores. A ocupação do Pampa Gaúcho não teve nenhum interesse econômico, estando ligada aos conflitos luso-espanhóis na Europa. O Planalto Central, nas áreas correspondentes aos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, foi um dos principais alvos do bandeirismo e a sua ocupação está ligada à mineração. A zona missionária no sul do Brasil representava um obstáculo tanto aos colonos interessados na escravização dos indígenas quanto a Portugal, dificultando a demarcação das fronteiras. E última, o sertão nordestino, primeira área interior ocupada no processo de colonização, foi um prolongamento da lavoura canavieira, fornecendo novas terras e a mão de obra para a expansão da lavoura. Quais são as afirmativas corretas? Seria a 2, a 3 e a 5. Lendo as corretas. Então, ocupação a 2. A ocupação do Pampa Gaúcho não teve nenhum interesse econômico, estando ligada aos conflitos luso-espanhóis na Europa. Certo. Terceiro. O Planalto Central, nas áreas correspondentes aos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, foi um dos principais alvos do bandeirismo. E sua ocupação está ligada à mineração. Verdade. E a última, certa. O sertão nordestino, primeira área interior ocupada no processo de colonização, foi um prolongamento da lavoura canavieira, fornecendo novas terras e mão de obra para a expansão da lavoura. Correto. Questão 3. No Brasil, ao longo do século XVII, ocorreram vários movimentos de expansão territorial que resultaram no aumento de seu território. Pode-se localizar esses movimentos. Letra A. Em São Paulo, de onde partem bandeirantes do início do século para realizar o apresamento de indígenas e posteriormente para buscar metais preciosos. B. Ao longo dos rios do Nordeste, onde se planta cana-de-açúcar, nas antigas fazendas de gado, após a saturação de plantações nas áreas próximas ao litoral. C. Na região amazônica, em decorrência do deslocamento de populações do Nordeste para explorar a extração da borracha. D. Na região sul, para onde se deslocam conduzidas por missionários franciscanos as populações indígenas em fuga após conflitos com os portugueses. E E. Na região do Mato Grosso, pela ação de catequeses missionários carmelitas que realizavam suas ações livres das pressões dos bandeirantes da coroa portuguesa. Qual seria a correta, então? A letra A. Certo? Letra A, deixa eu ler. No Brasil, ao longo do século XVII, ocorreram vários movimentos de expansão territorial que resultaram no aumento do seu território. Pode-se localizar esses movimentos em São Paulo, de onde partem bandeiras no início do século para realizar o apresamento de indígenas e, posteriormente, para buscar metais preciosos. Essa era a correta. Questão 4. Grande parte do território amazônico pertencente à Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, foi incorporada à América Portuguesa no período colonial graças à letra A, ação dos jesuítas que instalaram missões e a coleta de drogas do sertão. Letra B, construção de fortes contra os ataques estrangeiros e a extração de borracha. Instalação de núcleos urbanos em pontos estratégicos e a criação de gado. Letra D, construção de ferrovias a fim de interligar o território ao extrativismo vegetal. Letra E, organização de bandeiras para capturar índios e aquisição do Acre.
Então, qual seria a correta? Letra A. Letra A é a ação dos jesuítas que instalaram missões e a coleta de drogas do sertão. Grande parte do território amazônico, pertencente à Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, foi incorporada à América Portuguesa no período colonial graças à ação dos jesuítas que instalaram missões e a coleta de drogas do sertão. Questão 5. O texto abaixo, que eu vou ler, refere-se à atividade pecuarista no Brasil colônia. O gado podia penetrar o sertão, não tinha um problema seríssimo do transporte, porque transportava a si mesmo, a mão de obra exigida era pouca, sem a complexidade da agricultura, principalmente da canavieira, tinha na amplitude do sertão o caminho de sua expansão, acompanhando os rios rumo ao interior. Assinale a única alternativa não contida no texto. Essa já falamos sobre essa questão. Então, essa questão aqui seria a letra D. A pecuária não tinha maior produtividade do que as atividades agrícolas. Entendeu? Ou seja, o resto é tudo certo. A criação do gado era pouco exigente com respeito à mão de obra. A agricultura açucareira era atividade mais complexa do que a criação de gado. A penetração do gado no sertão não envolvia custo de transporte. E o sertão apresentou-se como caminho adequado para a expansão e criação do gado. Ok? Questão 6. Em 1694, uma expedição chefiada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho foi encarregada pelo governo metropolitano de destruir o Quilombo dos Palmares. Isso se deu por quê? Letra A. Os paulistas excluídos do circuito da produção colonial centrada no Nordeste queriam aí estabelecer pontos de comércio sendo impedidos pelos quilombos. Letra B. Os paulistas tinham prática na perseguição de índios, quais, aliados aos negros de Palmares, ameaçavam o governo com movimentos milenaristas. Letra C. O quilombo desestabilizava o grande continente escravo existente no Nordeste, ameaçando a continuidade da produção açucareira e da dominação colonial. Letra D. Os senhores de engenho temiam que os quilombos que haviam atraído brancos e mestiços pobres organizassem um movimento de independência da colônia. E letra E. Os aldeamentos de escravos rebeldes incitavam os colonos à revolta contra a metrópole, visando trazer novamente o Nordeste para o domínio holandês. Qual seria a correta? Em 1694, uma expedição chefiada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho foi encarregada pelo governo metropolitano de destruir o Quilombo de Palmares. Se deu porque o quilombo desestabilizava o grande continente escravo existente no Nordeste, ameaçando a continuidade da produção açucareira e da dominação colonial. Essa é a correta. Letra C. O quilombo desestabilizava o grande continente escravo existente no Nordeste, ameaçando a continuidade da produção açucareira e da dominação colonial. Questão 7. Contribuíram para a penetração para o interior brasileiro. Letra A. O desenvolvimento das culturas de cana-de-açúcar e do algodão. Letra B. O apresamento de indígenas e a procura de riquezas minerais. Letra C. A necessidade de defesa e o combate aos franceses. Letra D. O fim do domínio espanhol e a restauração da monarquia portuguesa. Letra E. A Guerra dos Emboabas e a transferência do capital da colônia para o Rio de Janeiro. Qual seria a certa? No século XVII, contribuíram para a penetração para o interior brasileiro. Letra B. O apresamento de indígenas e a procura de riquezas minerais. Questão 8. A atividade mineradora no Brasil teve início no período colonial. Apesar de os portugueses demonstrarem interesse pela existência de metais preciosos na colônia, as jazidas auríferas mais produtivas só foram encontradas no final do século XVII. Por causa dessa descoberta, ocorreram mudanças importantes na economia e na sociedade. Além de favorecer a expansão territorial, o ouro estimulou o desenvolvimento de novas cidades, a ampliação e a diversificação das atividades econômicas. Sobre o período da mineração no antigo norte de Goiás, hoje Tocantins, é correto afirmar que, letra A exploração do ouro das minas teve duração prolongada e foram vários fatores que contribuíram para a longa duração dessa exploração, entre eles tecnologias avançadas que eram utilizadas na exploração aurífera. Letra B. Os demais setores se desenvolveram rapidamente a partir do declínio da mineração, fonte de toda a atividade econômica nas regiões mineradoras.
Houve aceleração da importação e do comércio externo, particularmente com a metrópole. C. Houve grande concentração nas zonas urbanas das populações que trabalhavam nas minas devido ao declínio de mineração, contribuindo para o aumento intenso do comércio nas antigas cidades mineiras. Letra D. A falta de mão de obra assalariada para os trabalhos nas minas foi um dos fatores apontados para o declínio da mineração. E letra E. A população dos arraiais do ouro foi constituída por diferentes grupos humanos e o enorme fluxo de gente que se dirigia para as minas fez com que suas composições sociais se tornassem bastante heterogêneas. Qual seria a correta? Sobre o período de mineração no antigo norte de Goiás, hoje Tocantins, é correto afirmar que a população dos arraiais do ouro foi constituída por diferentes grupos humanos, e o enorme fluxo de gente que se dirigia para as minas fez com que sua composição social se tornasse bastante heterogênea. Questão 9, e última questão. A conformação do território brasileiro é compreendida em grande parte pelos movimentos expansionistas no período colonial. Atendendo ao mercado interno, a atividade econômica que permitiu a expansão territorial pelo interior do Brasil foi: A. Atividade mineradora. B. Cultivo do café. C. Atividade pecuária. D. Cultivo da cana-de-açúcar. E E. A extração das drogas do sertão. Lendo mais uma vez o enunciado: a conformação do território brasileiro é compreendida em grande parte pelos movimentos expansionistas no período colonial. Atendendo ao mercado interno, a atividade econômica que permitiu a expansão territorial pelo interior do Brasil foi: letra C, a atividade pecuária. Então é isso, pessoal. Grande abraço a todos.